Atos 14, 8. E assim diz a palavra: em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Diga graças a Deus e ore para mim. A Bíblia aqui inicia dizendo que existia um homem que ele se situava no lugar chamado Listra, e ele costumava estar assentado, e ele tinha uma grande dificuldade. Ele era paralítico desde o seu nascimento e jamais pudera andar. Misericórdia! Imagine só, esse homem ficou paralítico, igreja? Sim ou não? Esse homem, desde que nasceu com aquela enfermidade de paralisia. E ele nunca teve a sensação de como é andar. Sabia que às vezes eu e você só valorizamos quando não temos? Preste atenção. O sonho daquele homem era poder andar. E muitas vezes eu e você anda e não estamos satisfeitos. Muitas vezes nós temos coisas, igreja, que sabe o que nós fazemos? Não damos valor. Presta atenção. Quando uma pessoa está solteira, ela fica chateada porque não tem uma esposa ou marido. E aí quando tem, reclama do esposo e da esposa. Você já viu isso daí? Quando não tem, o povo glória ao Senhor, me traz a varoa, me traz. Aí quando tem, essa miséria, só traz custo, só traz problema. Antes você orava e sonhava para ter a pessoa. Aí quando você tem, fala, era melhor não ter. Aí às vezes a pessoa está desempregada, presta atenção. Ela está há maior tempo desempregada. Aí ela arranja um emprego. Ela fala, glória a Deus, arranja emprego. Aí passa um tempo, ela fala, esse emprego é o pior emprego do mundo. Eu não vejo a hora de ser demitido desse lugar. Preste atenção, que quando não tinha, queria. E quando tem, não valoriza, não gosta, preferia ficar sem. Então, o primeiro ensino que o Senhor te dá: valorize o que você tem, porque senão você vai perder. Não queira valorizar quando perde. A pior coisa é valorizar quando. O que nós vemos muito no velório. O velório é o lugar que todo mundo entende o valor do que perdeu. Quando tinha, não conseguia dar o valor, eu não conseguia demonstrar o valor. Às vezes a pessoa ama, ela gosta da pessoa, mas às vezes não temos a condição intelectual de demonstrar esse carinho, esse amor e esse valor. Aí quando nós perdemos, nós falamos, eu queria um momento para tomar um café com essa pessoa. Eu queria ter uma oportunidade de ter pedido perdão para ela. Eu queria ter uma oportunidade de me reconciliar com essa pessoa, mas já foi. É muito comum, isso não demonstra que você é a pior pessoa do mundo, mas isso é comum conosco. A gente se acostuma a tantas coisas que a gente não consegue ser grato pelo que a gente só consegue enxergar o que falta, mas não conseguimos agradecer o que tem. E aquele homem, ele tinha o sonho
de ter uma coisa que para mim, para você é andar. A gente anda para lá, anda para cá, que a gente nem vê. A gente nem dá o valor. Mas imagine você ficar sem duas pernas para ver como é difícil. Então, o Senhor está falando, nós temos coisas para agradecer. Ainda que temos muitos problemas e dificuldades, que não tem um aqui que não tem. Até a criança tem, que às vezes queria ter uma bicicleta e não tem. Para ela é um problema, não é? Aí o menino quer um boneco e não pode. Para ele já é. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem a sua dificuldade. Mas nós não podemos fazer os problemas e as dificuldades maior do que o que a gente tem. Então, se você hoje chegou aqui esbravejando contra a tua vida, Jesus está falando, olha para o que você já valoriza, o que você já tem, e seja grato pelo que você tem. E quando nós conseguimos ser gratos e valorizar o que nós temos, Deus vai nos entregar mais. Certo momento, é uma coisa bem oportuna. Eu tinha uma moto. E eu não valorizava aquela moto de jeito nenhum, porque eu não gostava de moto. Na verdade, eu não gostei, porque sempre a minha mãe, ela tem um negócio contra a moto, porque ela não quer que ninguém pilote moto. Por quê? Meu pai caiu de moto, meu irmão caiu de moto, só faltou eu. Eu ainda, graças a Deus, Deus me livrou e eu não caí. E aí ela tem uma agonia, então de tanto ela falar, eu não quis moto. E um dia meu pai disse, se enquanto você não valorizar o que você tem, você não consegue conquistar coisa nova. Mas a gente vive a nossa vida e o que acontece? A gente está com o negócio ali e nem junto. E a minha moto ficou mais de 5, 6, 7 anos parada. Imagina, uma Twister amarela 2008 parada. É o sonho de todo mundo. E ela ficava lá tomando sol, chuva, parada. Imagina. Por quê? Eu não tinha condição de valorizar o que eu tinha. E aí depois, com essa moto, eu arrumei, vendi e comprei um carro. Então eu estava com uma bênção que eu não dava valor. Quando eu entendi o valor daquilo, eu conquistei coisa melhor. E o que o Senhor está falando para você hoje? Se você entender o que você tem hoje, agradecer pelo que você tem hoje e valorizar pelo que Deus te deu, Ele vai pegar isso que Ele te deu e vai te entregar coisa melhor, vai te entregar coisa maior e você vai viver um novo tempo. Uma salva de palmas para Jesus. Você entendeu? Aquele homem não podia andar. E o sonho dele era andar. E a Bíblia continua dizendo que Paulo chegou lá. Quem era Paulo? Era um homem de Deus. Era um servo de Deus. Paulo não era quem fazia milagre. Mas Paulo era um canal pelo qual Deus usava para fazer o milagre. Deus poderia fazer sozinho tudo, mas Ele sempre quer usar uma vida. Ele está dizendo, Ele quer te usar para levar a cura para a tua família. Ele quer te usar para abençoar o teu trabalho. Ele quer te usar para você ser um abençoador. Já pensou nisso? Será que você está sendo bênção na vida do outro? Ou está sendo maldição na vida do outro? Ele quer, a gente não vem aqui na igreja para falar que é crente, não, viu? A gente vem aqui para se encher e lá na rua ser um canal de... Você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas? Se não está, então, vive. Passe a ser. Você fala do amor de Deus para alguém? Uma pessoa está enferma lá, não consegue ter nada. Você já fez, busca Jesus. Não fala de igreja. Busca Jesus e Jesus vai te curar. Você já fez isso uma vez?
está desempregada, busca em Jesus, que Jesus vai abrir a porta. E se der uma brecha, você fala, ó, Jesus está lá naquele lugar, vem comigo. Que Jesus está aqui. E se alguém quer Jesus, você tem que levar até Jesus. Então, o evangelismo é isso. Você primeiro apresenta a Jesus. A pessoa fala, quem é esse Jesus? Eu quero conhecer. Você fala, ó, vem comigo. E aí você traz na igreja. Mas se a pessoa também não quiser conhecer Jesus, ora por ela. Mas se ela falar, eu quero conhecer, o que você tem que fazer? Mostrar o caminho. E o caminho é onde? É aqui a casa de Deus. Amém? Amém. E ali, Paulo apareceu. E a Bíblia diz no verso 9, que esse homem, fixando nele os olhos, fixou, olhou, observou Paulo. E Paulo também observou. E Paulo viu uma coisa. Viu que aquela pessoa tinha fé para ser curada. Olha como é forte isso. Aí tem o segredo do negócio. Primeiro, aquele homem fixou os olhos em Paulo. Aquele homem teve interesse no que Paulo iria falar. Qual que é o primeiro passo para nós sermos abençoados por Deus? É ter interesse na mensagem de Cristo. Tem muita pessoa que não tem interesse nas coisas de Deus. Não tem interesse em ler a Bíblia. Não tem interesse em ir nos cultos. Não tem interesse em orar. Não tem interesse em buscar o louvor. Não tem interesse nas coisas. Tem interesse em tudo. Tem gente que tem interesse em tudo. Quanto que foi o jogo do São Paulo e do Palmeiras? Quanto foi, você não conseguiu assistir, você fica, será quanto que foi lá o jogo do Santos? Ficou triste, que o Santos perdeu. O Neymar me fez passar nervoso, porque ele não jogou. Mas o que? A gente tem interesse, não tem? E aí você não vai lá no Google e faz o quê? Pesquisa lá, quanto que foi o jogo? Será que você já pegou o Google para pesquisar a palavra de Deus? Você usa o Google para tudo. E aí quando você tem uma dúvida, você fala, ai, tem como saber? Tem Google, gente. Isso demonstra que você não tem interesse. Aquele homem teve o quê? Interesse na mensagem que Paulo iria pregar. Sabia que tem gente que vem aqui na igreja, mas não tem interesse na mensagem? Tem interesse em outras coisas? Tem interesse em conversar, interesse no louvor, mas não tem interesse na... Isso daí é um monte de gente. Tem pessoa que fica buscando placa de igreja. O interesse dela é a placa da... Tem gente que tem interesse em pregador. Eu vou naquela igreja porque tem fulano. Tem pessoa que tem interesse em quem vai cantar. Eu vou lá porque fulano vai. Ela tem interesse nas coisas dos homens, mas não tem interesse no evangelho. Não tem interesse em Jesus. E aquele homem demonstrou o quê? Interesse na mensagem. E a segunda coisa que nós aprendemos, ele não apenas viu Paulo fisicamente, mas também percebeu a mensagem espiritual e importantíssima que Paulo estava falando. Aleluia! Vou trazer um pouquinho de entendimento melhor. Tem pessoa que você prega aqui e no fundo ela não entende nada. Parece que ela não está prestando atenção. Ela está aqui, parece, com o olho aberto dormindo. Chega no final do culto, ela não sabe de nada. Ela só está vendo o físico, mas ela não está conseguindo ver o espiritual. Tem pessoas que só conseguem entender aqui o físico. O pastor pregando, a leitura, mas ela não consegue entender o espiritual. Aquele homem, ele ouviu a mensagem, e a Bíblia diz que através da palavra nós temos fé. A fé vem do quê? De ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouviu, despertou no coração dele o quê? Fé.
pessoas que ouvem aqui que Jesus curou um coxo, um paralítico, e não desperta nela nada. Parece que não aconteceu. E tem pessoa que quando fala assim, o pastor prega, Jesus curou o coxo e Ele vai te curar, no seu coração queima dizendo: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia que Jesus vai me curar, eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação. Ela entendeu o espiritual. Tem gente que só consegue entender o natural. Jesus curou o coxo, e aí? Isso muda a sua vida? Mas quando você entende a mensagem, Jesus te cura e você tem fé. E entenda que esse homem, ele entendeu o quê? O espírito da mensagem e desenvolveu nele a fé. O que eu quero te trazer hoje? Eu quero te falar que nós temos que voltar a crer na palavra de Deus. Nós temos que crer que ainda Jesus abre porta. Nós temos que voltar a crer que Jesus ainda cura. Nós temos que voltar a crer que Jesus ainda liberta, restaura, transforma, salva, batiza. Nós não podemos ficar somente na letra. Sabe aquelas pessoas que é teólogo puro? Fica debatendo letra. Debatendo, eu sei mais do que você. Vai para o inferno com essa leitura, gente. Você tem que viver a palavra. Porque sabia que os demônios e o diabo conhecem a palavra? Sim ou não? Sabia? Sim. Ele conhece. Então é só conhecer o Evangelho, a palavra? Mas é você conhecer, crer e viver. Tem a maior parte dos cristãos conhece, mas não crê. Tem alguns até que crê, mas não vive. O Evangelho é para se ouvir, crer e viver. E se você ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, você vai ser abençoado por Ele, você vai ser transformado por Ele, e você vai viver o milagre sobre a tua vida. Uma salva de palmas para Jesus. E aquele homem desenvolveu uma fé. Será que você tem fé? Como está a tua fé? Será que você é uma pessoa incrédula? Que nem Tomé? Eu só creio se eu ver os furos na mão de Jesus. Senão, tem gente que fala assim: eu só vou crer quando o carro está na minha mão. Eu só vou crer quando eu estiver dentro da casa. Eu só vou crer quando eu ver o fulano. Fulano falou que se converteu, mas eu quero ver para crer. Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que creem sem. O que ele está dizendo? Feliz. Esse daí que crê sem ver é feliz e vai viver milagre. Mas os incrédulos não vai ver milagre. Que a Bíblia diz: sem fé é possível agradar a Deus? É possível ver milagre? Sem fé você não vai ver nada de Deus. Sabe por que muita pessoa vem e vai na igreja e não acontece nada? Porque a fé dela não foi desenvolvida. A fé dela é incrédula. Ela não crê em nada. Ela vem aqui com o coração endurecido, incrédula. Ela já não crê mais na oração. Tem pessoa, saber que já não crê mais na oração do pastor? Tem pessoa que já não crê, fala: toda hora a gente ora a mesma coisa, já não vai fazer mais efeito. Porque parece que os cultos são repetitivos, mas não são. Todas as orações que vocês fazem está lá no céu sendo armazenada, e no tempo certo a sua oração vai ser respondida. Daniel orou quantos dias? 21 dias
dias eles estavam num propósito de oração e consagração. E no 21º dia, a bênção dele. E aí Deus ensinou que o cristão tem que ser perseverante. Você não tem que buscar na igreja novidade. Tem gente que fala que é novidade. Você tem que ter novidade. Igreja não é um cinema que tem que toda hora ter um filme novo. Igreja não é o artista que toda hora tem que criar uma música nova. A igreja é isso. Você vai vir orar, você vai vir louvar, vai ouvir a palavra e um dia, o dia certo, o seu milagre vai chegar. Então não tem essa história, queria coisa nova. Não tem coisa nova nada. Até a volta de Cristo vai ser essa caminhada. Você não tem que... Tem gente que hoje fica buscando igreja que tentar fazer novidade. Não, não é novidade não. O evangelho é simples. O evangelho é oração. O evangelho é adorar a Deus e todos os dias meditar na palavra. Aí você fala, pastor, toda hora a gente ouve a mesma palavra? Claro, porque a gente precisa sempre estar lembrando da palavra de Deus para nunca esquecer. A gente tem que estar sempre lendo novamente, por quê? Porque às vezes a gente lê, mas não entrou no nosso coração. Sabe aquele ditado que diz que pedra dura tanto bate quando flui? É isso daí. Vai ler 500 mil vezes para ver se um dia essa palavra entra no coração. E tem gente que já ouviu milhões de vezes a palavra e ainda não entendeu nada. Não se converteu. Aí eu falo assim, tem gente que fala, queria outra palavra. Meu irmão, você já ouviu tantas vezes e ainda não se converteu, tem que ouvir mais. Para ver se um dia você realmente não só ouve, mas crê e vive. Então, fique em paz. Até a volta de Cristo você vai ouvir 500 mil vezes a mesma palavra e não reclama. Porque no dia que você falar, eu vou falar, você viu isso daí? Cadê a tua fé? Aí você fala, tem fé, pastor. Aí eu venho aqui, ó. O que aconteceu na semana passada ali com o problema? Cadê a tua fé? Ouve de novo. Então a gente sempre vai precisar o quê? Ouvir a palavra. Aí a oração, o que você tem que orar toda hora? Os problemas não sempre vão surgir? Então a gente nunca vai poder parar de quê? Quando os problemas parar, você para. Mas sabe que os problemas vão parar de quê? Então, sempre você vai precisar orar. Vai ter momentos na sua vida que você vai ficar triste? Sim ou não? Sim. E aí a gente precisa orar para quê? Para Deus confortar o nosso coração. Então, não tem novidade no Evangelho não, gente. O Evangelho é esse, viu? Se querem ficar mostrando outras coisas aí, querer mostrar atrações, é isso, aquilo, está ensinando o povo Por quê? Vai chegar uma hora que não vai ter novidade. E quando não tem novidade, o povo não vai querer ir para a igreja. Por quê? Tem gente que fala assim, mas não vou na igreja não vai ter propósito. Quem já não ouviu isso? Eu não vou na igreja porque o pastor fulano vai. O cantor fulano vai. Aprendeu tudo errado. Tudo errado. No dia que você ir para a igreja pensando que fulano vai estar, que vai ter propósito, é bom. Não digo que é ruim, é bom. Mas isso não pode ser o que você esteja alicerçado. Se eu ensinar uma igreja que está alicerçada nisso, no final, todo mundo vai embora, sabia? Porque enquanto as coisas estão animadas, está vindo um monte de gente, todo mundo está e aí quando parar, o que vai acontecer? Vamos desanimar. E aí eu estarei fazendo um bom trabalho? Você acha que eu estarei? Eu estarei fazendo uma boa obra, Deus? Eu não estarei fazendo nada. Eu estarei, sabe fazendo o quê? Alimentando o meu ego. E alimentando o ego das pessoas. Mas eu não estarei fazendo a obra como ela tem que ser. Você tem que entender isso. Todas as vezes que você vir na igreja, você veio para
orar, buscar a misericórdia de Deus, louvar o quê? Adorar a Deus através do louvor. E meditar na palavra para você não sair dos caminhos de Deus. Novamente eu vou falar se você não entendeu. Primeiro, você tem que orar para buscar a misericórdia de Deus. Você vai adorar através do louvor para glorificar o nome. E você vai ler a palavra, ouvir a administração, para não sair dos caminhos de Jesus. É isso, igreja. Igreja não é a chave da vitória. Igreja não é campanha A, campanha B. Igreja não é essas coisas, não. Aleluia. Se está virando isso, fique para lá. Porque nós não seguimos o padrão do mundo. Nós seguimos o padrão de Cristo. E aí eu falo para Deus, o evangelho é esse. Enquanto Ele quiser que nós estejamos pregando esse evangelho dessa forma, a gente vai continuar. Mas não mudaremos por nada. E as pessoas que realmente quiserem buscar a Deus, elas vão se sentir bem. Mas se tiver querendo buscar outras coisas, ela vai gostar? Vai dar menos dia, mais dia, o que a pessoa vai fazer? Ó, pular fora. E aí a gente tem que se assustar? Não, porque a intenção dela era outra. A intenção dela era buscar Jesus? A intenção dela era buscar outras coisas. Vamos continuar na palavra de Deus. Tá bom, sabe? Aleluia. E aí, esse homem, ele percebeu a mensagem e ele creu nessa mensagem. Ele teve fé na mensagem. E o que eu quero hoje que você entenda, eu quero que você comece a crer na palavra de Deus. Olha isso também para mim. Eu também tenho que começar a crer fielmente na palavra de Deus. Às vezes isso acontece com todo mundo, com um pastor, com um obreiro, com um membro. Às vezes chega um momento que a gente é incrédulo quanto à palavra de Deus. A gente tem gente que até fala, isso aí acontecia no passado, já não é mais, olha só, então Deus mudou? A Bíblia diz exatamente isso, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curou no passado, eu creio que pode curar no presente. O mesmo Deus que prosperou Salomão no passado, eu creio que pode prosperar hoje. O mesmo Deus que levantou Samuel como profeta, eu creio que pode levantar homens como profeta nessa geração. Mas será que nós temos fé para viver os milagres que Ele fez no passado, igreja? O problema está na palavra? Eu acho que não. Eu não acho, né? Tenho certeza. O maior problema está em que, infelizmente, nós não damos créditos à palavra de Deus. Nós não temos créditos ao Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Paulo olhou fixo para aquele homem e ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Olha como é forte isso. É o verso número 9, diz assim: esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Diga graças a Deus, uma salva de palmas para Deus. Quando ele creu na palavra ministrada, a fé afluiu no coração dele. Paulo, olha só como é interessante para mim acabar a palavra. Paulo viu
E aí você fala, como que você vê fé? Tem como ver fé, gente? Depois eu meditando, olhando, meditando, eu falei, como você vê fé? Será que a gente tem um termômetro que você coloca em você aqui debaixo do braço? Vamos ver a sua quantidade de fé. Será que tem? Não tem. Mas sabe o que demonstra a fé? É a tua atenção, o teu interesse, a tua vontade de buscar Deus, a tua gana de querer Deus. Isso evidencia a tua. Tem pessoas que é assim: se tem culto na terça, ela está na terça; se tem culto no domingo, ela está no domingo; se tem um evangelismo, ela está lá. Qualquer coisa ela está. Se você vê o que nela? Fé. Por exemplo, num dia que está chovendo, tem que ter fé para vir para a igreja. Porque tem trânsito, é difícil. Quem tem carro tem que ter guarda-chuva, às vezes pegar um busão que é só prova. É fácil. Então quando você vê um crente vindo na chuva, você fala, esse tem fé, vamos orar porque ele vai ver lá. Porque a maior parte das pessoas, eu vou lá nada. Mas a pessoa, ela mostrou fé pela chuva. E a gente consegue enxergar quando a pessoa tem fé e quando ela não tem. Você dá para ver até a oração da pessoa sem fé. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, está tudo dando errado, é só prova. Isso é fé? E aí uma pessoa com fé: Senhor, em nome de Jesus, prospera a minha empresa. Senhor, toca no meu filho. Senhor, me cura. Isso é uma oração com. E a oração assim: oh Jesus, eu não aguento mais essa prova. Oh Senhor, meu filho não tem jeito. Oh Senhor, eu estou sem força. Isso mostrou fé? Então, nós temos que ter atitudes de fé. Aí eu comecei a pensar, agora eu entendi como a gente pode ter fé. A gente sabe, tem gente que você olha a atitude dela e fala, essa daí não é de fé. Está tudo dando errado e ela está rindo. Olha, ele está na prova, dando glória a Deus. Aí você fala, essa é uma mulher de fé. Tem gente que às vezes chega em casa e está com o aluguel devendo, não sabe o que vai fazer, mas está aqui adorando e sorrindo. Isso daí está mostrando que você tem fé, e por essa fé tua, você vai viver um milagre na tua casa, você vai viver um milagre no teu trabalho, você vai viver o teu milagre, igreja. Você vai. Por quê? Eu achei interessante isso que Paulo disse: olhando que eu tinha fé para ser curado. E se não tivesse fé, será que seria curado? Sei não, viu? Eu não vou falar que não seria, porque Deus é que sabe. Mas a Bíblia nos norteia que o que chamou a atenção para Paulo profetizar e determinar a cura foi a. E se ele não tivesse, exatamente, se ele não tivesse visto essa fé, pode ser que Paulo não teria o interesse, o discernimento e o impulsionamento de Deus para manifestar a fé na vida daquele homem para ser curado. Então, o que ele está nos ensinando? Será que você é uma pessoa de fé ou incrédulo? E se você ser um homem de fé e uma mulher de fé, você vai atrair o milagre de Jesus para a tua vida. A tua fé atrai o milagre de Deus. A tua fé vai atrair a cura. A tua fé vai atrair a porta aberta. A tua fé vai atrair a prosperidade de Deus. Então, larga de reclamar da vida. Larga de falar da vida dos outros. Começa a exercer a fé.
Começa a viver a fé. Mas é a fé tua, né? Do seu pensamento? É a fé na palavra de Deus. A fé que dá certo não é o que você acha. Tem muita pessoa que fala assim: eu tenho a fé que hoje vai cair 10 mil reais na minha conta. É a fé dela, mas será que essa é a fé de Deus? A minha fé não funciona, não. Aí a pessoa vai falar: eu estava crendo e eu não vi os 10 mil. Primeiro, duas coisas para me finalizar. A tua fé tem que estar embasada, alicerçada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que amanhã 10 mil vai ter na conta. Então para de inventar. A fé diz que o justo viverá pela fé. A palavra de Deus diz que o Senhor trabalhador é digno do seu. Então o dinheiro não vai aparecer não, viu? O trabalhador. Quem é trabalhador? É quem? Se você não trabalha, você não é digno do sustento. Então nós temos que se esforçar. E a oração é: Senhor, me dá um trabalho. E através do trabalho você vai ter o seu sustento e a prosperidade. Então é uma fé embasada na... Mas tem pessoas que têm fé alicerçada no seu achismo. E ainda falam: estou na fé. Que fé é essa? E a segunda coisa, a nossa fé tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Dá um exemplo. A pessoa, ela viu uma pessoa casada. E ela está falando: eu tenho a fé que eu vou casar com ela. Você acha que vai dar certo esse negócio? Porque você acha que Deus vai abençoar o adultério e o divórcio? O Senhor nunca vai contra a palavra de Deus. Então é uma fé que vai dar errado. É uma fé que não vai dar fruto, igreja. Mas quando você alicerça a sua fé na palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai preparar um casamento abençoado. Então você tem que esperar em quem? Em Deus. E Deus vai colocar a pessoa certa. E quando for a pessoa certa, a pessoa vai gostar de você e você vai gostar da pessoa. Não vai ser só um lado. Não vai ser um jugo desigual. Você é crente, a pessoa é descrente. Ou o que acontece muito, você gosta, a pessoa não gosta. Vai dar certo isso aí? Então, a gente tem que parar de querer que a nossa vontade seja feita. Mas Jesus disse: seja feita a tua vontade. Isso é fé. Tudo que sai disso é o quê? É achismo, é a tua vontade. E não vai dar certo. Então, eu finalizo dizendo: aquele homem era desde nascença paralítico e não andava. Mas ele ouviu a mensagem de Paulo. Ele creu na mensagem e recebeu o seu milagre. O Senhor está dizendo: hoje eu preguei a mensagem. O Senhor pode te abençoar. O Senhor pode abrir a porta. O Senhor pode te curar. Receba essa palavra. Creia nessa palavra. E hoje você vai receber o seu milagre. Hoje você vai receber a tua bênção. E hoje você vai sair daqui com posse da tua vitória, em nome de Jesus. Todos aqueles que creem, diga amém. Graças a Deus. Se coloque de pé e dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra hoje? Amém. Simples, mas eficaz. Nós não podemos complicar a palavra. Tem gente que faz uma história e a pessoa no final não entende.
Nós temos que simplificar a palavra de Deus. E nessa simplicidade, se você crê nela, você vai ser abençoado. Então feche agora os seus olhos. E você vai pedir para Deus aumentar a tua fé. Você vai dizer: meu Deus e meu Pai, tira a incredulidade do meu coração. Tira, Senhor, a incredulidade da minha alma. Infelizmente, Senhor, às vezes eu e a tua igreja temos a incredulidade impregnada no nosso coração. Mas o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós ouvimos essa palavra, essa mensagem. E eu creio que através dessa mensagem haverá entre nós fé. E se hoje nós manifestarmos a fé, eu te peço, entrega a cura para essa pessoa, abre a porta para essa pessoa, opera no coração dela, na família dela, o que essa pessoa hoje veio buscar, que ela possa tomar posse, que ela possa receber do teu poder. Manifesta hoje nas nossas vidas, Jesus, e que através desse culto pessoas possam sair daqui com posse da sua vitória. Aleluia. Vamos adorar a Jesus. Tua graça nunca falha. Diga. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. a doce voz. A doce voz que me guia em meu povo, escuridão, tua presença me conforta. Eu sei Que é meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. você vai dizer: És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.